Olá pessoal, professor Amaral do canal O Bizu, beleza? Então mais um vídeo com questões da banca IDECAN na disciplina de matemática. Questões ou dúvidas, vamos cair para dentro agora. Então vamos lá, primeira questão aí, ó. Essa questão foi aplicada no IBGE em 2022. Então vamos lá. Professor de matemática experiente participa, pessoal, vou lendo aí para você, mas você pode adiantar o vídeo, da elaboração de provas de uma banca de concurso público e cobra R$ 60 pela participação, ou seja, um valor fixo, acrescido de R$ 50 por questão elaborada. Ou seja, se ele elaborar duas questões, recebe 2 vezes 50, ou seja, R$ 100 mais um valor fixo que ele cobra de R$ 60 por participar da elaboração, beleza? Já outro professor, aqui continuando, pessoal, recém-egresso, né, um iniciante, pede o valor de R$ 100 para participar da banca, ou seja, um valor fixo de R$ 100, e mais um valor variável de R$ 30 por cada questão elaborada, beleza? Aí ele pergunta o seguinte: quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora do concurso pague o mesmo valor para ambos? Então aqui a gente vai ter que igualar as duas funções, digamos assim, né? Porque isso aí tem a cara de a gente trabalhar com uma função afim, que é essa função aqui, ó, um jeitão dela, ó, f de x igual a ax, né? Ax mais b, beleza? Onde b aqui é o valor fixo, beleza? O valor fixo, ou para o primeiro professor, né? R$ 60, que é o valor fixo, isso aqui seria o B. E esse 50 aqui, pessoal, seria essa taxa aqui de variação, né? O A, ok? Porque esse valor variável vai variar a partir das quantidades de questões, beleza? Se for duas questões, 2 vezes 50 vai dar 100, 100 mais 60, 160, e assim sucessivamente, beleza? Esse f de x ele pode ser substituído por y, certo? Y igual a x mais b, beleza? Então vamos montar as questões, ou desculpe, as equações dessa questão. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí, ó, professor experiente, professor iniciante, ok? Então o professor experiente ele vai fazer o que? Ele cobra quanto? R$ 60 pela participação, ou seja, nosso B vai ser 60 e nosso A vai ser 50. Então vai ficar y igual a 50x mais 60. Tá aí, professor experiente. E do professor iniciante ele cobra quanto? Ele cobra R$ 100 para participar, ou seja, um valor fixo, é o nosso B, e R$ 30 por questões elaboradas. Então vai ficar y igual a 30x mais 100. Lembrando que esse x aí é a quantidade de questões que ele vai elaborar, beleza? E ele quer o seguinte, ó, quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora do concurso pague o mesmo valor para ambos? Se quer pagar o mesmo valor para ambos, a gente vai ter que igualar o quê? As duas funções. Então y a gente iguala a y, beleza? Então vamos fazer isso. Eu só apagar aqui o que eu já escrevi. Pronto. Então y é igual a y. Vamos igualar isso aí, que ele quer saber o número de questões, ou seja, o número x de questões. Então igualando aí, ó, y é igual a y. Então a primeira função é 50x mais 60, está aqui, que é igual à segunda função, 30x mais 100. Então vamos igualar, igualando isso, então 30x aqui está positivo, passa para esse outro membro aqui negativo, para a gente fazer a subtração. Esse 60 está positivo, passa para outro membro negativo, para a gente realizar a subtração. Então vai ficar 50 menos 30x igual a 100 menos 60. Beleza? Então seria isso aí. Então 50 menos 30x vai dar 50x menos 30x vai dar 20x, 20x igual a 40. Então a gente somos pessoas inteligentes, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar tudo aqui por 20, ó. 20x igual a 40, então 20 dividido por 20 vai dar 1, 1 vez x, e 40 dividido por 20 vai dar 2, ou seja, x igual a 2 seria o número de questões onde eles receberiam o mesmo valor. Então a alternativa correta, letra B de bola, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos para a segunda questão. Dúvidas ou sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Vamos lá. Então, segunda questão aí, show de bola. O 10º termo de uma progressão aritmética, pessoal, é 67. E o segundo termo é 11. Ele pergunta o seguinte:
qual a soma dos algarismos do sexto termo dessa sequência? 5, 9, 12 ou 15. Então vamos partir dessa informação aqui. Décimo termo e segundo termo. Vamos escrever uma relação, né, que envolva o décimo termo e o segundo termo. Então observe o seguinte, ó. Então nessa PA eu posso escrever assim, ó, que o décimo termo é igual ao segundo termo mais 8 vezes a razão. Beleza? Então progressão aritmética. Razão constante. Beleza? Essa razão pode ser tanto negativa, como positiva, como ser nula, né? A razão é igual a zero, então todos os termos são iguais dessa sequência, né? Dessa progressão aritmética. Então veja só, vamos aqui, pessoal, estamos utilizando aquela lei de formação, né? Lei de formação é quem? É a n dos termos, né? A n é igual a quem? Igual a 1. Igual a 1, ou seja, o enésimo termo é igual ao primeiro, mais n menos 1 vezes a razão. Beleza? Então essa aqui é a fórmula do termo geral. E eu já utilizei essa fórmula, né? Ó. O A10, ó. O A10, tá aqui, ó. Por isso que eu escrevi já direto aí. O A10 é igual ao A1, ó, mais o n vale quanto? Vale 10. 10 menos 1, 9. 9R, né? Professor, mas o senhor colocou 8R, A2. Então tenha calma, vamos chegar aí. 9R. Mas observe que isso aqui eu posso escrever assim, ó. A1 mais 9R eu posso escrever como sendo quem? A1 mais R mais 8R. E quem é A1 mais R? A1 mais R, primeiro termo mais a razão é igual ao segundo termo, A2. Ó. Então por isso que eu escrevi que A10 é o segundo termo mais 8 vezes a razão. Beleza? Então, tirada essa dúvida aí, que eu acredito que todos ficaram com essa dúvida, então podemos escrever dessa maneira aí, beleza? Então, décimo termo é igual ao segundo, mais 8 vezes a razão. Vamos fazer agora as devidas substituições. Primeiro termo é 67, segundo termo é 11, desculpe, décimo termo 67, que é igual ao segundo termo, que é 11, mais 8 vezes a razão. Vamos fazer as continhas aí, ó. O 11 está positivo, vai passar negativo, então vai ficar 67 menos 11 igual a 8R. 67 menos 11 vai dar 56, 56 igual a 8R. Donde 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Alguém pode ficar com a seguinte dúvida: professor, o 8R estava na direita e passou para a esquerda e não trocou de sinal. Por que isso? É o seguinte, pessoal, estou usando a simetria da igualdade. Beleza? Tanto faz eu dizer que 8R é igual a 56, como 56 é igual a 8R. Beleza? Então a razão é o seguinte, é 56 dividido por 8. A razão vai ser igual a 7. Beleza? Porque 7 vezes 8 é 56. Beleza? Então a razão é 7. Então vamos encontrar quem? Ele quer saber o quê? A soma dos algarismos do sexto termo. Então vamos utilizar aquela relação aí em relação ao sexto termo. Então a 6 eu posso escrever como sendo quem? O sexto termo como sendo o segundo termo somado com quem? Com 4R. Beleza? Da mesma forma que eu fiz para a primeira equação aqui, ó, para essa relação, eu utilizei agora essa segunda relação. O sexto termo é igual ao segundo mais 4R. Já sei quem é R, ó, quem é a razão, que é 7, e já sei quem é o segundo termo, que é 11. Ó. E agora só é substituir, pessoal. Vou apagar aqui, ó. Então vamos lá. Então A6 é igual a A2. A2 é quanto? 11. 11 mais 4 vezes a razão, 4 vezes 7. Então tá aí. 4 vezes 7, 28. 28 mais 11, 39. Ou seja, o sexto termo é igual a 39. E a soma dos algarismos, ó, temos dois algarismos aqui, 3 e 9. Vai ser quanto? 3 mais 9, 12. Beleza? 3 mais 9, 12. Alternativa correta. Letra C. Beleza? Show de bola? Espero que você tenha acertado. Então vamos para mais uma questão aí. Beleza? Essa questão aqui é show, não precisa nem de cálculo. Vamos lá, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Y igual a 4x mais 6 é uma função crescente. Pessoal, essa aqui é uma função
do primeiro grau, né? Uma função afim. Essa função aqui é crescente, pessoal? É crescente. Então essa afirmativa aqui é verdadeira. Por que é verdadeira? Porque a taxa de variação, né? Ou então o coeficiente angular, ele é positivo, maior do que zero. Se isso aqui é positivo, pessoal, a função é dita crescente. Beleza? Então verdadeira, primeira afirmativa aí. Segunda afirmativa, vamos ver se é verdadeira. Y é igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 10. Aqui é uma função quadrática. Ele está afirmando que é uma função crescente? Não sei, vamos ver. O gráfico de uma função quadrática, nesse caso dessa função aqui, ela tem a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o coeficiente de x ao quadrado ele é positivo. Beleza? Então ela vai ter a concavidade assim. Ó. Beleza? Admitindo-se, claro, que ela tem a raiz. Mas independente dela ter raiz ou não, a concavidade vai ser voltada para cima, dessa forma aqui. Beleza? Essa função é decrescente? Não, não posso afirmar. Vai depender do intervalo que você está tomando, no domínio. Tá certo? Se fosse aqui a partir do x do vértice aqui para a direita, a função era crescente, porque ela está subindo de valor. À medida que eu aumento o x aqui para a direita, meu y aumenta para cima aí na vertical. Beleza? E onde é que ela é decrescente, professor? Ela é decrescente aqui, ó. Nesse intervalo aqui, desde aqui que está mais à esquerda, né, até esse x aqui do vértice, ela seria decrescente. Eu estaria aumentando o valor de x aqui, até chegar a x do vértice, e ela estaria decrescendo. Mas ela é uma função decrescente? Não, vai depender do intervalo. Como ele não deu intervalo aqui, então isso aqui não posso admitir, isso aqui é falso, não é verdadeiro. Beleza? E por último ele afirma o seguinte: x igual a zero é a raiz da função y igual a 5x ao quadrado mais 15x é, ó, que eu colocando aqui você substituindo o valor de x na função, ó, ficaria o que? 5 que multiplica 0 ao quadrado, mas a 0 ao quadrado é igual a zero, colocar aqui o zero, mais 15 vezes 0, que é 15 vezes 0, que é 0, e 0 mais 0 é 0, né? Então x igual a zero é a raiz da função, verdadeiro. Então, afirmativa 1 e 3 apenas são verdadeiras. Alternativa correta, a letra D. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Então, questão aí bastante simples essa daí agora, pessoal. Mas muita gente ainda tem dificuldade. Um ciclista está participando de uma competição em que ele precisa chegar ao topo de uma rampa. Vou logo desenhar aqui a rampa aqui, pessoal. Beleza? Está aqui, está subindo uma rampa aqui. Tem que chegar aqui no topo dessa rampa aqui, ele tem que chegar, beleza? Vou colocar aqui, ó. Tem que chegar aqui. E essa rampa, pessoal, tem um comprimento de 36 metros, ou seja, aqui, ó, 36 metros. Ó. Daqui para cá, ó. A rampa todinha tem 36 metros. Aí ele diz o seguinte, ó: sabendo que a rampa faz um ângulo de 30 graus com plano horizontal, então esse ângulo aqui com plano horizontal é 30 graus, ó. Beleza? Aí ele pergunta o seguinte: qual é a altura que o ciclista atingirá? Então ele quer saber qual o valor dessa altura aqui, ó, que o ciclista atingirá quando chegar ao topo da rampa. Então eu chamei isso aqui de x, ele quer saber essa altura. Então, ó, tem um triângulo aqui retângulo, eu tenho aqui um cateto, que eu quero saber o valor, e tenho a hipotenusa, que é 36, que é o maior lado, né? E tem o valor de um ângulo que está oposto a esse cateto. Então, se o ângulo está oposto a esse cateto, nós vamos utilizar aquela relação trigonométrica seno, né? Seno de 30 graus aqui, ó. O ângulo aqui é 30. Então, vamos escrever. Então, seno de 30 graus é igual a x, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 36. Beleza? Então, x sobre 36. Quanto é que vale o seno de 30? Seno de 30 vale 1/2, ou seja, 1 sobre 2. Então, vamos escrever isso aí. 1 sobre 2 é igual a x sobre 36. Aqui eu tenho uma igualdade de razões, então eu tenho uma proporção. Então, observe que 2 está no denominador e 36 também. Então, posso simplificar. Vamos simplificar o 2 por 2 e 36 por 2. Ó. 2 dividido por 2 vai dar 1, simplificando tudo por 2, né? E 36 dividido por 2 vai dar 18. Então vai ficar como? Vai ficar 1 vezes x dá x. X igual a quanto? A 1 vezes 18. Ou seja, x igual a 18. Então a altura que o ciclista vai atingir lá no topo da rampa vai ser de 18 metros. Alternativa correta, letra B.
Beleza, pessoal? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Aqui é quem fala, professor Amaral, do canal O Bizu. Beleza? Então, mais uma questão aí que a gente resolveu em aulas passadas, né? Em um mapa, a distância entre dois pontos A e B é 12 centímetros. Sabendo que a escala utilizada é de 1 para 200 mil, a distância real entre... Ele quer saber a distância real, né? Entre esses pontos em quilômetro, observa que a unidade em quilômetro é. Então vamos lá, tem um ponto A aqui, ó. E tem um ponto B aqui, ó, no mapa. Certo? Então a distância em linha reta desses dois pontos, em linha reta, pessoal, está mal feito aqui, mas é linha reta, é 12 centímetros. Então cada centímetro do mapa equivale a 200 mil centímetros em distância real. Beleza? Então a gente vai pegar o seguinte, vamos pegar esses centímetros, 200 mil centímetros, transformar em metros, depois em quilômetro. Beleza? Então vamos fazer isso, vamos escrever isso aqui, ó. A escala é essa, 1 centímetro no mapa equivale a 200 mil centímetros em escala, em distância real. Então vamos fazer aqui uma equivalência. 1 centímetro no mapa é equivalente a 200 mil centímetros, a distância real. E esses 200 mil centímetros, pessoal, eu vou dividir por quanto? Por 100 para obter metros, né? Então, dividindo por 100, se eu cancelar aqui, ó, simplificar 2 zeros à direita, vai ficar o quê? 2.000 metros. Então, 2.000 metros está aqui, ó. Beleza? Esses 2.000 metros é equivalente a quanto? A 2 quilômetros, porque só eu dividir 2.000 metros pelo valor do quilômetro em metros, que é 1.000, né? Então, dividir por 1.000. Então, que eu obtenho quilômetros. Então, 2 quilômetros está aqui, ó. Então, cada centímetro no mapa equivale a uma distância real de 2 quilômetros. Como nós temos 12 centímetros, vai multiplicar por 12. Então, 2 quilômetros vezes 12 vai dar 24 quilômetros a distância real entre esses dois pontos, né? Beleza? No mapa. Então seria dessa maneira aí, beleza, pessoal? Então a alternativa correta, letra D, ok? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Sejam as equações a seguir, ó. X ao quadrado, a primeira equação, né? X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Segunda equação, x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a 0. E a terceira equação, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Ele pergunta o seguinte, é correto afirmar que uma das equações não apresenta raízes reais, duas das equações apresentam raízes opostas. Letra C, todas as equações apresentam raízes reais e distintas. Letra D, nenhuma das equações apresenta raízes reais e iguais. Então, como é que nós vamos atacar esse problema? Então, veja só, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos estudar a segunda equação. Depois a gente vai estudar a terceira. E, por último, a primeira. Beleza? Então, a segunda equação, já de cara, ó. Os coeficientes de x ao quadrado, né, é 1 e do termo independente é menos 16. Observe que eles têm sinais contrários, né? Um é positivo, outro é negativo, beleza? Sempre que isso acontece é porque a equação tem duas raízes, beleza? Então a segunda equação tem duas raízes, sem calcular, beleza? Show de bola. Vamos para a terceira equação. Vou repetir para você. Quando A e C, numa equação quadrática, A e C têm sinais contrários, quem é A, professor? O coeficiente de x ao quadrado. Quem é C? É o termo independente. Quando eles têm sinais contrários, quando um é positivo e outro é negativo, a equação tem duas raízes distintas. Beleza? Fechou? Vamos para a terceira equação. Terceira equação, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. Será que essa equação aqui tem raiz? Vamos utilizar aqui o método jogo da velha para encontrar as raízes dessa equação, se existirem. Beleza? Professor, esse método serve para encontrar qualquer raiz de uma equação quadrática? Não, porque tem equação que não tem raiz, não tem como a gente fatorar, e tem equação que existe raízes irracionais, também não tem como a gente fatorar. Beleza? Então vamos lá, vamos utilizar nessa equação aí, repetir ela, ó, o método jogo da velha. X ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 0. E isso não impede, pessoal, de você utilizar a fórmula resolutiva ou completar quadrados, que também são métodos excelentes. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o joguinho da velha aí, vamos fatorar o x, ó. X ao quadrado, pessoal, posso fatorar como sendo quem? X vezes x, tá aí, ó.
Beleza? Então x vezes x, batido e conferido, vai dar x ao quadrado. 16, vamos para o termo independente. 16 eu posso escrever como sendo quem, pessoal? 2 vezes 8, menos 2 que multiplica menos 8, menos 4 que multiplica 4, mas aqui eu vou escrever como sendo quem? 4 vezes 4, porque você vai entender agora. Então 4 vezes 4 ó, vai dar 16, e agora é o seguinte, quando eu multiplicar esse 4 aqui, ó, por esse x aqui, ó, e depois pegar esse 4 e multiplicar por esse x aqui, o resultado, a soma dessas duas parcelas aqui tem que dar 8x, beleza? Deixa eu apagar aqui, mas a soma tem que dar 8x, ok? Dando 8x, a gente está eleito, beleza? Então vamos lá, 4 que multiplica x vai dar 4x, beleza? E 4 que multiplica x vai dar 4x, então somando 4x mais 4x vai dar 8x. Então, batido e conferido, está fatorado essa equação quadrática. Fatorar nada mais é do que reescrever essa equação quadrática como um produto de dois binômios, que são esses daqui, ó. X mais 4, que são esses fatores aqui, ó. X mais 4 em diagonal, certo? X mais 4 que multiplica x mais 4. Tudo isso dando igual a zero. Então significa dizer o quê? Que o produto desses dois fatores dá dando zero, então porque um dos fatores ou ambos é igual a zero. Então nesse caso aqui, ó, x1 é igual a menos 4 e x2 é igual a menos 4, beleza? Duas raízes reais e iguais, ok? Então x1 é igual a x2, que é igual a menos 4. Então já tem duas equações que apresentam raízes reais. Duas equações que apresentam raízes reais, beleza? Será? Duas das equações apresentam raízes opostas? Não. Né? Aqui as duas são iguais, menos 4, não são raízes opostas, ok? Então isso aqui a gente já pode desconsiderar a letra B, beleza? Então vamos agora para a primeira equação aqui. Pessoal, de cara eu já vou dizer que ela não tem raiz real, beleza? Isso a gente aprende com o tempo, ok? Mas aqui eu vou mostrar a vocês como é que eu sei disso, professor. Utilizando a fórmula resolutiva você vai encontrar o delta negativo, ou então completando o quadrado, que a gente vai completar o quadrado agora, beleza? Então como é que a gente faz para completar o quadrado dessa equação aqui? A gente pega o 5, que está positivo, passa para outro membro negativo, beleza? Então vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a menos 5. Então tá aí, ó. E agora eu vou completar o quadrado, ou seja, vou somar um número do lado esquerdo e do lado direito, de tal forma que o lado esquerdo se transforme num trinômio quadrado perfeito. Então como é que eu faço isso, professor? Então veja só aqui, ó. O coeficiente aqui de x ao quadrado é 1, show de bola. O coeficiente aqui de x, ó, é menos 4. Então o que a gente faz? Divide menos 4, coeficiente de x, né? Divide por 2 e eleva ao quadrado. O resultado é o número que a gente tem que somar do lado esquerdo e do lado direito, e a igualdade não se altera. Então, a menos 4 dividido por 2 vai dar 2, menos 2, né? Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Então, eu vou somar 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito e ver o que acontece. Então, tá aí, ó. Somei 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Então, isso aqui, ó, se transformou num produto notável, ou seja, um quadrado. Que vai ser quem esse quadrado? Vai ser x menos 2 elevado ao quadrado, que é igual a quanto? Menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Ou seja, essa equação aqui, que é equivalente a essa, ou seja, tem as mesmas raízes se existirem, beleza? E essa equação não tem raiz. Se essa equação não tem raiz, significa dizer que essa primeira equação também não tem raiz, né? Porque não existe um número real que é elevado ao quadrado de menos 1. Beleza? Então seria isso aí. Então, qual é a alternativa correta? Ó, uma das equações não apresenta raízes reais. Beleza? Então a alternativa correta, letra A. Ok? Show de bola. Espero que você tenha gostado desse vídeo e vamos aguardar mais questões da IDECAN. Aqui quem fala é o professor Amaral, do canal. Um abraço. Tchau.